Ibababa, Ibagoda, Ibachesa, Ibaulu, Ibajipona, Ibafetepi, Ibapopoe, com Araonu, que timbeloso, que timbeloro, Bolotumare. Iboruboia, Iboruboia, Boxixi, Aboru, Aboia, Boxixi, Oboatua, Xilhori, Bofum, Babauru, Milabel, Infauá. Que o nosso Pai Urumilá abençoe as vossas preces, que o nosso Pai Urumilá dê atenção às vossas preces, que o nosso Pai Urumilá benze e execute, abençoe a cada um de vocês aí com vida larga, saúde, paz, prosperidade, muito axé, e que Infauá e Fá sempre venha e esteja no caminho de cada um de vocês. Pois bem, mais um domingo, primeiro domingo sagrado do mês de agosto, ao qual consultamos Ifá com a finalidade de buscarmos um direcionamento e aconselhamentos para que possamos ter uma semana Odara Biodara. E ao buscarmos o sagrado, Ifá nos traz caminhos negativos, um caminho ao qual está regendo o nosso ano, que é o Ajogum, que está regendo o nosso ano da oração profética, que é Onamburuku. E tudo isso nós sabemos que é ocasionado pela nossa cabeça. Então, uma negatividade de maus caminhos, uma negatividade de caminhos ruins, uma negatividade de caminhos obscuros, e tudo ocasionado pela nossa cabeça, pela decisão que cada um toma, pelo caminho que cada um escolhe tomar. E esse caminho ao qual Ifá traz, através desse direcionamento, desse Odu, nos traz um caminho pelo qual ele diz: olha, todos os ifistas quer dizer todas as pessoas que já são iniciadas em Ifá, todas as pessoas que já passaram pela sagrada cortina do Mariô, pelo sagrado oráculo de Ifá, passaram pelo seu Itefá, ou Untefá, ou Atefá, como queira dizer, por qual nação queira, todas essas iniciadas ou já consagradas, elas deveriam respeitar todas as quintas-feiras, que é um dia de criação para Orumilá, um dia esse que é um dia muito santo, ao qual, por caminhos que o Baloé escolheu, por caminhos que o Oxum escolheu, fez com que o Baloé tivesse sua morte decretada. Esse orixá, ele é importantíssimo para a cultura, e quando falamos desse orixá, logo no primeiro domingo de agosto, no primeiro domingo que nos abre o nosso aconselhamento, nós devemos pensar em muito de que maneira esse orixá, quando viveu a sua negatividade, de que forma ele errou e de que maneira alguma eu posso errar para esse mês. Por um lado, eu tenho que consertar uma série de coisas no meu caminho, mas por outro, com toda certeza e seguridade, eu não posso trocar o sagrado por todos os meus desejos, sejam eles carnais, sejam eles pessoais, sejam eles por quais forem os caminhos, eu não devo trocar. Mas para que você possa melhor entender essa história, entender melhor esse tabu, tem que entender o caminho que o Baloé é um orixá completamente responsável pela cura e pela limpeza. É de Obaloé ao qual nós fazemos o Auã. Auã, Auã, Auã Nubi, Auã Cc, Auã Nubi, Auã Cc, Auã Nubi, Obaluaê Auã, ao qual na letra do ano, no primeiro ebó do ano, quando esse orixá está no nascimento, as pessoas que se juramentaram na cultura desse orixá, na terra desse orixá, passam por esse grande Auã, que é uma grande limpeza, e os seus filhos, as pessoas juramentadas nesse culto, eles têm ali por obrigatoriedade limpar as pessoas. Assim vieram todos os filhos de Obaloé, vieram com essa missão de limpar as pessoas, de entregar o seu corpo, entregar o seu caminho, entregar a sua vida em prol da vida do próximo. Então eu vou viver sempre entre a saúde e a enfermidade, entre a saúde e a enfermidade. Por quê? Porque assim viveu meu pai. Porém, nesse Odu, nesse caminho, esse orixá não queria nada com essa responsabilidade. Então ele fez completamente parar a cultura. Por que parou a cultura? Porque não houve mais cura e não houve mais limpeza. Então as pessoas começaram a adoecer, as pessoas começaram a não encontrar um caminho de limpeza para que pudessem largar suas negatividades ali. Por que tudo isso? Porque esse orixá completamente abandonado, completamente apaixonado por nosso Amém Oxum, ele abandonou completamente o sagrado. E a única coisa que esses dois orixás queriam e sabiam fazer muito bem era o sexo vadio, o
sexo de todas as maneiras, os prazeres da carne de todas as maneiras, e os dois se entregaram completamente numa vida de orgia, uma vida de prazer, uma vida de sexo, e aí completamente se deixou todos os afazeres religiosos de lado. Com isso, eles foram invadindo todos os dias, mas quando chegou na quinta-feira, no dia mais sagrado, que é o dia da criação, para Orumilá, dia esse que muitas e muitas famílias param, se dão até folga, porque é como se fosse o domingo para eles, domingo ao qual nós temos aqui no Ocidente, né? Que para eles é como se fosse a quinta-feira, né? A quinta-feira para eles é como se fosse o nosso domingo. Muitas casas de Ifá não trabalham, muitos babalôs não trabalham, por esse ser um dia de criação, um dia onde a Orumilá usa para um descanso, usa para se recriar, para se remontar, enfim, vários caminhos. E isso, com esse dia, como eles faltaram com respeito com a cultura, faltaram respeito com o sagrado, e com esse dia em especial, Olofin determinou que a vila de Obaloaiê devia ser tirada, completamente quitada, e assim Obaloaiê foi dessa para maior. Quando foi, Oxum entrou numa depressão completa e profunda, a tal ponto de que essa santa não aceitava de maneira nenhuma o que tinha acontecido com o grande amor da sua vida. O que essa santa ardilosa, sagaz, inteligentíssima, o que ela fez? Por um lado, por um pataquim, por um itã, por uma história de Sodu, ela criou o mel. Por outro lado, por outro pataquim, por outro outro itã, por outra história do Odu, ela criou a cerveja. Seja por um lado, seja por outro, seja por um caminho, seja por outro, não interessa. Ela usou esses elementos sagrados para poder adoçar, endeusar e embebedar a Olofin e a Orumilá. A tal ponto que embebedou os dois, que os dois já completamente bêbados, completamente trêbanos e completamente ali entregues ao doce, ao mel de Oxum, caíram na mesma orgia que caiu Obaloaiê. E Oxum, com a sua sagacidade, Oxum, com a sua inteligência, ela mostrou para o sagrado que de puros que eles diziam ser, de nada eram. Como bem disse Ifá, são 401 orixás positivos, são 401 orixás negativos. Aprendemos através de Ifá, pela nossa maneira de estudar Ifá, que ninguém é completamente positivo ou completamente negativo. Todo mundo tem o seu lado bom e com todas as suas bondades, todos os seus caminhos positivos, e todo mundo tem o seu lado mal, com todas as suas maldades, com todas as suas negatividades possíveis. E no momento que eles condenaram o Obaloaiê por aquilo e caíram no mesmo desejo, no mesmo pecado da carne, eles deixaram ali o rabo para fora, deixaram a ponta do pecado que já era oculto, não mais passou a ser. O Oxum descobriu que atrás dos grandes portais de Olofin existia uma grande orgia quando todo mundo se ia, e ela falou: olha, eu acho que não foi boa coisa vocês terem condenado meu marido, terem condenado meu companheiro, mas tudo bem, vocês são os donos da razão, um é o dono do Palácio da Justiça, o outro é o dono dos caminhos, nossa, que moralidade, né? Enfim, e isso os dois aguentaram calados, e ela foi ardilosamente ali trabalhando o caminho de como ela ia seguir, de como ela ia preparar, de como ia levar aquilo. E aquele mel e aquela bebida fez com que os dois se viciassem e sentissem uma grande necessidade de ter aquilo novamente. E rogaram muito Oxum, rogaram muito Oxum, e Oxum no seu tempo, na sua sabedoria que é Oxum, saber esperar de uma forma calma, de uma forma tranquila, de uma forma serena, sem explanar. Quando você vê aquela Oxum explanando muito, aí você está vivendo um mau caminho. Uma verdadeira Oxum trabalha no seu encanto, no seu sereno, na sua paciência, no seu mel, no seu doce. E assim foi com esse caminho. E ela falou: pois bem, engraçado, além de fazerem o que mesmo o meu marido fazia, ô meu pai, vocês passam pela mesma coisa e ainda ficaram dependentes do mesmo mel, da mesma bebida,
de tudo aquilo que encantou o meu marido? Pois bem, do mesmo jeito que o Senhor teve o poder de tirar a vida, eu tenho certeza que o Senhor tem o poder de dar a ressurreição. E Olof parando ali, olhou para Oromilá e Oromilá falou: pai, cuidado, essa menina, ela é terrível. Ele falou: mas rapaz, a gente está precisando disso. Ele falou: olha, isso aqui é como se fosse ali o código do garçom. Não sabe aquele código do garçom? Você quando bebe, toma um porre, você chega lá no dia seguinte, no mesmo bar, no mesmo boteco, você olha, você tá com aquela cara de ressaca, você olha pro garçom e fala: putz, grilo, eu paguei meu amigo, eu vacilei, eu vomitei, eu fiz isso, daquilo. Você olha pro garçom e falou: e aí, fulano, tudo bem? Ele falou: tudo bem, seu fulano. E aí, tá tudo bem mesmo? Claro que tá tudo bem. Mas e ontem? Ele falou: ontem nada, ontem o senhor bebeu, o senhor ficou feliz, o senhor ficou alegre, o senhor conversou, acabou a sua bebida, o senhor foi para sua casa e sem dar nenhum trabalho. E o cara falou: tá aí, gostei, posso confiar nessa pessoa, porque deveria estar ele rindo da minha cara agora, deveria ele estar zombando de mim. Não fez nada disso, pelo contrário, ocultou. E assim foi o Xum. E assim foi o Xum, falou: olha, daqui nada sai, mas desde que eu tenha o meu marido de volta e eu possa, junto dele, fazer todas as coisas que nós amamos fazer, incluso vocês também. Então, antes de condenarem algo ou alguém, pense em condenar a si mesmo. E Olof determinou que a ressurreição de Ubaluê iria acontecer. Porém, que eles deveriam, pelo menos, respeitar as quintas-feiras sagradas para o culto. E assim foi. E que dirá, deveriam deixar sua religiosidade de lado. E assim tudo voltou ao normal. Tenha muito cuidado nesse mês que se inicia, nesse mês de nosso Pai Ubaluê, aonde quase todas as casas de nosso Pai, ele está no chão, quase todas as nações estão no chão, aonde a nação afro-brasileira, o candomblé afro-brasileiro, ele diz: silêncio, o Senhor está em terra. Porém, para que você não viva o mesmo caminho que o Senhor já viveu, largando sua religiosidade, largando seus caminhos, largando você e os seus caminhos religiosos pelos seus desejos, por tudo aquilo que seja profano e não seja sagrado, você pode aí estar se negativando. Claro, respeita a quinta-feira dessa semana, mas nessa semana em si, nesse mês em si, nesse caminho em si, não troca caminhos por vereda. E seja o que for, por mais desejo que você tenha, procura cumprir com o seu sagrado de todas as maneiras. Muito cuidado. Por um outro lado, é um modu ao qual o Ifá nos diz que os casais precisam se dar uma maior atenção. A mulher precisa ser mais mulher para o seu companheiro e o homem precisa ser mais homem para a sua companheira. E aí sim, cuidado ao dar atenção demais. Olha o Irê e o olha o Osobo. Olha o Osobo e o olha o Irê. Olha a positividade e a negatividade. Do mesmo caminho que o Oromilá usou para orientar a cada um de nós, ele te diz: salva aí o seu casamento, salva o seu relacionamento e dê atenção. Porque nesse Odu diz que o seu companheiro ou a sua companheira sempre tem algo a reclamar de você, porque você está dando atenção a muito mais outros caminhos do que propriamente dito ao seu matrimônio, à sua casa, ao seu relacionamento. Então, fica atento nisso para você não viver. Quer dizer, eu não posso trocar os maus caminhos negativos, largando minha religiosidade por conta do meu sexo, pelo meu desejo, por outros caminhos profanos, tal. Mas também tenho que não abandonar a minha casa, o meu lar, o meu companheiro, a minha companheira, e eu tenho de uma forma ou outra esquentar o meu relacionamento. Isso é base, isso é praxe, isso é caminho. A tal ponto que o Oromilá nos diz nesse Odu, né, que dos covardes nós não podemos esperar nada. É um Odu onde Ifá diz, Ifá, ele diz: dos covardes eu não espero nada. Então, daqueles que são covardes, daqueles que não têm coragem, daqueles que não vieram nesse mundo para poder colocar a cara a tapa, não espera nada. Vão se acovardar para o resto da vida, vão se acovardar na semana, vão se acovardar para os caminhos e vão preferir viver maus caminhos mesmo se dane.
e eu não posso esperar nada. Então, uma coisa que eu não posso ser essa semana é covarde. Uma coisa que eu não posso fazer essa semana é me acovardar. Uma coisa que eu não posso fazer essa semana é deixar de evoluir. Eu não posso deixar de cuidar da minha casa, não posso deixar de cuidar da minha religiosidade. Eu não posso deixar de cuidar dos meus caminhos e eu não posso de maneira nenhuma me acovardar, porque se eu me acovardo, Oromila te diz, você é um fraco, você é um frouxo, você é um camarada que não, você é um covarde, que você não quer lutar contra si mesmo, contra as suas negatividades, contra os seus caminhos e corta isso do teu caminho para você trocar todos os caminhos de uma grande negatividade por positividade. Troca todo esse namburucu por o irrenonaire, é o que faz hoje. Oromila te diz, nesse odo, que as pessoas são muito avarentas e elas dizem a tal ponto que uma pessoa com dinheiro, ela vale muito mais do que uma pessoa com título ou com chefe. Não importa se você, é uma balaô, mas não tem dinheiro, então você não vale nada. Você é uma mãe de santo, não tem dinheiro, você não vale nada. Você é um pai de santo, se você não tem dinheiro, você não vale nada. Você é um empresário falido, não tem dinheiro, não vale nada. É assim que as pessoas vão analisar você, é assim que as pessoas vão analisar o seu caminho. Só deixe elas viverem essa avareza, achar que o dinheiro será o grande valor de tudo. Você não. Oromila te diz que não. O seu cargo, sua consagração, o seu título, isso sim, ele vale muito para Ifá, isso vale muito para o Orixá, isso vale muito no caminho, mas as pessoas vão dizer que se você não tem, você nada vale. Tem um Odu que não tem nada a ver com isso aqui, nem passou, que ele diz, tanto tem, tanto vale. Nada tem, nada vale. E esse Odu específico ele diz, as pessoas avaliam as outras dizendo, as que valem, as que realmente têm valor, são as que têm dinheiro. E a Oromila diz, eu acho que as pessoas deveriam ter uma formação, uma graduação, um caminho, para que aí sim, após isso, ter o dinheiro, mas outras pessoas valorizam outras coisas, outros caminhos e tenha muito cuidado com isso, tenha muito cuidado com essa avareza, tenha muito cuidado com esse apego, esse amor ao dinheiro, tenha muito cuidado com isso. O primeiro testemunho que vem, o Oromila vem trazendo um Odu que traz o conhecimento, ele diz assim, até os reis necessitam de aconselhamento. E é por isso que a Oromila que vem conduzindo essa semana, eu perguntei se era a nossa mãe Oxum que conduziria, porque foi ela que acabou salvando o Baloê, e a Oromila disse que não é ela. Quem conduz essa semana é a Oromila. O que a Oromila quer? Que escute os conselhos. Tanto que diz o quê? Até os reis, até os grandes reis necessitam de um conselho para que tenham aconselhamentos. Um Arabá, ele tem ali seus súditos. Um grande Obá, um grande rei, ele tem seus súditos. Uma grande mãe de santo, um grande pai de santo, ele tem seus súditos, ele tem sua corte celestial, ele tem seu Otum, tem o seu Si, e ele não pode agir sozinho. Ele tem que sempre estar se aconselhando, seja por Ifá, seja pelo Orixá, seja pela opinião do próximo. Procure viver bem nessa semana, procure uma opinião de um terceiro. Procure a opinião de Ifá na sua vida, procure um direcionamento, porque se até os grandes reis necessitam de aconselhamento, por que você não necessitaria? Por que você se julga autossuficiente? Tenha muito cuidado com esse julgamento de ser autossuficiente, para que você não perca a sua terra, você não perca seu trabalho, você não perca seus caminhos. Então, muito cuidado com isso. Oromila te diz pela negatividade que você não deveria viver a semana. Oromila fala assim, se preocupe muito com o seu aspecto físico, com o seu aspecto físico e com a sua postura. Oromila te diz, dentre tudo isso, procure se posicionar, procure estar bem, procure viver bem, procure cuidar de você mesmo, cuidar da sua aparência, cuidar dos seus caminhos, até mesmo porque se está falando de um relacionamento que o seu companheiro te reclama, imagina você acordar toda descabelada, imagina você acordar largado, você ficar com aquela cueca que, meu Deus do céu, aquilo ali já está aquele mijão que já está lá, vixe Maria, como que teu companheiro, como que tua companheira vai sentir tesão por você? Então se preocupe, e muito com o seu aspecto físico e com a sua postura, né? Oromila te diz, cuida de você, passa uma maquiagem, vai cuidar da sua saúde, vai fazer uma academia, vai fazer algo que vai cuidar da sua aparência, vai a um cabeleireiro, vai a uma manicure, vai ao caminho que você precisa fazer, mas não viva a negatividade de forma alguma. Na junção, Oromila fala que você foi aonde, Oromila com a primeira pata do primeiro Odu, com a primeira pata do último Odu,
Orumilá foi aonde Orumilá criou literalmente o confessionário, foi aonde Orumilá criou aquele lado onde os padres têm um confessionário, que as pessoas vão lá e se confessam. E aí dizem que dentre todo esse caminho existem muitas pessoas que precisam se confessar, pessoas que precisam colocar aquilo que tem para fora. E Orumilá Babaifá é o nosso melhor confessionário. Procura o sagrado, procura Ifá, procura a orientação nessa semana, nesse caminho, procura o seu Babalaô, procura orientações, seja através de uma consulta com Ifá, seja através da livreta que ele te deu, seja através dos conselhamentos que ele te deu, que você lembra. Procura, padrinho, isso, padrinho, aquilo, ei, meu Olu, ei, babá, procura. Padrinho, vamos marcar um jogo, padrinho, vamos marcar uma consulta. Olu, quero fazer uma leitura com o Ifá. Seja por que caminho for, busca, porque você está precisando ouvir. Mas antes de você ouvir, o Orumilá está falando assim, você está precisando colocar coisas para fora que você não pode colocar com todo mundo, que nem todo mundo pode entender, como nem todo mundo entendeu o Baloeiro. Compreende? Então você precisa colocar isso para fora, você precisa desabafar, porque desabafando também você vai fazer um grande ebó, você vai fazer uma grande limpeza. Compreendeu? Com os odus de cima, Ifá nos traz uma negatividade de maus caminhos, caminhos ruins, tudo isso ocasionado pela nossa cabeça. Quem nos defende não é nossa mãe Oxum, porém é um Odu, Maferefum Oxum, Maferefum Assurrano, Maferefum Orumilá. O que quer dizer Maferefum? Graças concebidas, bênçãos dadas por nosso mãe Oxum, por nosso pau Baloê e por nosso amigo inseparável, fiel Orumilá Babaifá. Então, corra atrás desses santos, corra atrás dessas energias, agrade essas energias, agrade. Já está dizendo que é o mês de agradar pela cultura afro-brasileira, é o mês de agradar nosso pau Baloê. A gente está sempre agradando nosso Oxum, a gente está sempre agradando Orumilá Babaifá, então procure de uma maneira ou outra agradar. Mas não existe coisa que você possa fazer melhor para agradar Orumilá do que seguir os conselhos, acatar os conselhos, aceitá-los e aplicá-los na sua vida, que é o que Ifá pede nessa semana e é o que Ifá pede para todos nós. Porque o que lhe dá de melhor a cada um ifista, a cada uma pessoa que procure se consulta com Ifá é o que? Os conselhos que ele deu para cada orixá e segue dando hoje para os filhos de todos esses orixás. Então você precisa voltar à casa de Orumilá para receber o seu aconselhamento, para receber os seus caminhos, receber a sua base, sua diretriz, assim como todos os orixás voltaram. Você precisa viver lá? Não, você não precisa viver lá. Pega seu conselho, vive ali aquele bom aquele bom RPJ, reflexão pós-jogo, reflexiona bastante em cima de tudo que o Orumilá te deu, em cima de tudo que o Orumilá te aconselhou e dali traça um melhor caminho. Mas precisa aceitar, precisa acatar e precisa aplicar os conselhos que lhe estão sendo dados para que você possa viver Odara Beodara, trocar todos os caminhos de uma negatividade, de maus caminhos, por uma positividade de bons caminhos. Daí Orumilá nos termina com dois grandes odus, aonde Orumilá nos fala, o primeiro, não se faça de louca, de maneira nenhuma. Você pode até se fazer de louco e você deve se fazer de morto, para você ver como as pessoas estão agindo contigo. Mas você não pode se fazer de louco de maneira nenhuma com a palavra do sagrado, com o aconselhamento que o Ifá e os orixás e todas as energias te deram. Você tem que pegar aquilo ali e não tem que se fazer de louco. Chama aquilo, bate no peito e leva com grande sapiência, que vai ser o teu melhor caminho. Compreende? Que aí o Orumilá vai dizendo, uma coisa é você se fazer de morto para ver como estão encomendando o seu enterro. A outra coisa é você se fazer de louco com os conselhos que o Orumilá está te dando. Ah, não é comigo, é contigo sim. Presta bem atenção, vive em todos os caminhos. E o segundo, Orumilá te diz, Orumilá, ele é o guardião do oráculo de Ifá. Dentro do quarto de Ifá, ele é o guardião, tanto que ele vive atrás, nas costas de Orumilá. Vem os Ashoguns que vêm defendendo a sua frente, e o outro vem atrás segurando sua retaguarda. E o que ele faz? Ele busca a estabilidade. Então, em cima do que tudo Orumilá está te dizendo, Orumilá ele te diz,
Osso adivinha, mas além de adivinhar, ele traz a estabilidade que todo ser humano precisa para que você possa ter uma semana Odara Odara. E com isso, desejamos desde já que vocês respeitem os tabus de todas as maneiras, que façam um caminho aonde venha salvar o seu relacionamento, salvar o seu casamento, salvar todo aquele caminho, porém, respeitando o sagrado, respeitando e não vivendo nada daquilo que seja profano, que você não troque caminhos por vereda e que jamais troque, como o Oromilá te pediu, que jamais troque os bons pelos maus caminhos. Já é aquele Odu, que é a oração profética, que está em cima do Odu que está regendo o ano. Então a tendência de reclamarmos, a tendência de buscarmos a negatividade, a tendência de nossa cabeça criar e desejar os maus caminhos será muito grande. Porém, quando Ifá entra no caminho de cada um e bem os direciona, a coisa segue por um outro caminho. Então, você tem a oportunidade de agora, com esse caminho, buscar, em cima de tudo isso que o Oromilá está te falando, buscar um direcionamento de uma forma mais pessoal para ti. Busca teu sacerdote, busca teu babalaô, busca teu luô, busca teu Lúcio Aju, busca teu Jubonã, busca o que você quiser, mas busca para você poder receber os conselhos de uma forma diretamente, seja pela tua livreta, seja por uma leitura, seja pelo conselho, seja por iniciação, seja o caminho for, para que você consiga trocar todos os maus pelos bons caminhos. Dentre o mais, desejamos que todos tenham uma semana Odara Odara muito abençoada por nosso amigo Oxum, muito abençoada por nosso Pau Baluê, não só a semana como o seu mês, que é o mês da Surrano, esse orixá, que é a minha navalha, orixá esse que abriu as portas para que Xangô pudesse adentrar com seu filho a sua casa e pudesse lá me suspender e me confirmar como Ogã, e até mesmo lá me entregar para Ifá, para Oromilá Babá Ifá, falando assim, olha, consagramos esse menino, agora está pronto, agora pega e dá caminho a ele, mas que esse orixá, ele te dê todas as curas possíveis na sua vida, porque a maior cura que esse orixá me deu, a oportunidade de me transformar num ser humano diferente. Quando Ifá te diz algo, seja uma obrigação, seja um ebó, seja uma feitura, seja uma iniciação, é para te dar ali a oportunidade, através do que ele vai te falar, para você se transformar numa outra pessoa. Porém, possa ser que essa oportunidade seja como um ônibus da madrugada. Passou aquele e só sabe lá quando passará outro. E a oportunidade sua passou. Quando a oportunidade bateu na minha porta, quando esse orixá abriu a porta, por muito abençoado que ele me foi, como ele abençoou a minha vida, eu não pensei duas vezes. E assim faça contigo nesse sagrado mês. E para essa semana, Mafélia Fum Oromilá. Que esses conselhos de Oromilá transformem a tua vida, o teu caminho e toda negatividade, tudo aquilo que eu estava pensando em fazer ou viver, ouvindo de caminhos negativos na minha cabeça, eu já vou começar a trocar por caminhos positivos. E juntando tudo mais que eu tive aqui e mais o que Ifá tem para orientar. Dentre o mais, Borobó e Boxexê, que Ifá o ar, Ifá sempre venha, esteja no caminho de cada um de vocês. Adaxê!